É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório, em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. Estados Unidos e Israel bombardeiam o Irão há mais de uma semana. A maior potência militar do mundo entrou em guerra sem autorização do Congresso, sem mandato das Nações Unidas, sem coligação internacional e sem uma justificação que se mantivesse coerente durante mais de 24 horas. Não é a primeira vez nem será a última que o direito internacional é violado. Mas há uma diferença entre contornar as regras e assumir abertamente que estas são um empecilho. Washington e Tel Aviv falam em mudança de regime, mas o Irão não é a Venezuela. É um país de 90 milhões de pessoas, com centenas de milhares de guardas revolucionários que sabem que serão mortos com a queda do regime, uma estrutura de poder colegial profundamente ideológica e um instinto de sobrevivência que os ataques externos tendem a reforçar, não a enfraquecer. Ninguém parece ter um plano para o dia seguinte e a experiência do Iraque e da Líbia deixam-nos péssimos exemplos do que acontece quando se destrói um Estado. Ou o caos ou o regime mais brutal para restabelecer a ordem. Para perceber o que esta guerra significa para o direito internacional, para a posição de Portugal e para o que resta da ordem multilateral, o meu convidado de hoje é Francisco Pereira Coutinho. Professor catedrático na Nova School of Law, especialista em Direito Internacional Público e Direito Constitucional Europeu, foi subdiretor da faculdade, assessor jurídico no Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros e é comentador da CNN Portugal. Publicou recentemente Guerra, Mentiras e Direito Internacional, a propósito dos 4 anos da invasão do Iraque. Na próxima hora, tentaremos perceber se ainda vivemos num mundo com regras ou se já estamos num outro, onde a única lei que conta é a do mais forte. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. Muito obrigado, Francisco, por teres aceitado este meu convite. A primeira pergunta que te quero fazer é mais genérica. Há alguma justificação e suporte à luz do direito internacional para o ataque militar desencadeado pelos Estados Unidos e Israel contra o Irão? Onde é que qualquer das justificações dadas até agora, incluindo a preemptiva, que tem sido erradamente traduzida para preventiva, encaixa nas exceções previstas na Carta das Nações Unidas para o uso da força? Obrigado, Daniel, pelo convite. É um gosto estar aqui no podcast. Eu contei 5 justificações para esta intervenção militar, 3 delas preventivas, preemptivas, depois podemos explicar a diferença. O direito internacional é muito claro. Os Estados só podem invocar legítima defesa se existir uma ameaça iminente. Uhum. É claro que Trump deu a entender que havia uma ameaça iminente de um programa nuclear e de mísseis balísticos que em breve atacariam os Estados Unidos, mas a iminência de que ele está a falar, estamos a falar de anos, para termos esses tais mísseis balísticos ou uma arma nuclear que, tanto quanto se sabe, o Irão nem sequer decidiu construir e nem tem condições neste momento de o fazer. E, portanto, não havendo a legítima defesa, estamos a falar de uma guerra preventiva, no essencial. Qual é a diferença entre uma guerra preemptiva e preventiva, já agora? A guerra preventiva é aquilo que os Estados Unidos e Israel estão a fazer neste momento. Portanto, observam o Irão, isto é verdade, como um regime que está muito debilitado no plano económico, político e também militar, porque já houve uma intervenção militar em junho, e entendem que este é o momento de atacar um regime, que é um regime hostil tanto a Israel
como aos Estados Unidos. Eu acho que podemos concordar nisso e, portanto, possivelmente no futuro é possível que o Irão pudesse vir a atacar tanto Israel como os Estados Unidos. Só que isso não é possível. Portanto, o direito internacional só admite a defesa perante um ataque que esteja a ocorrer ou que seja iminente. O exemplo de ataque iminente é a Guerra dos 6 Dias. Portanto, Israel ataca quando se sabe que o Egito iria atacar passados umas horas ou um dia ou qualquer coisa do género. Ou podíamos fazer ao contrário. Imagina que o Irão atacava Israel na véspera de começar a guerra. Era uma guerra preventiva. Exatamente, mas esse é o exemplo que muitas vezes é utilizado como uma possibilidade de um ataque iminente em que Israel ataca primeiro, mas já se sabia que havia uma coligação de Estados Árabes que poderia vir a atacar Israel. Isto é discutido mesmo no direito internacional, se esta iminência é admissível ou não, mas não é o caso aqui, quer dizer, não há aqui nenhuma justificação. Portanto, temos aqui, eles invocam a questão nuclear, que já tentei explicar que não existe qualquer iminência. Nós vamos passar por isso tudo. A questão dos mísseis balísticos, invocam também razões políticas, que é uma mudança de regime, também não é admissível, e invocam também uma outra questão, que foi muito discutida, que é a questão humanitária também. A certa altura, Donald Trump no discurso vem dizer que os manifestantes e o povo do Irão estão a criar as condições para que o povo do Irão possa então exprimir-se democraticamente. Portanto, invocam também aqui a exceção humanitária. Não invocam uma, que curiosamente invocaram na Venezuela, que é económica, extrativa, portanto o petróleo. Não sei porque alguém deve ter dito a Donald Trump é melhor não voltar à questão económica, porque foi aquela que ele justificou para a intervenção militar. E como é óbvio, essa ainda é menos admissível. Nenhuma delas. Portanto, nós temos regras sobre o uso da força que apenas permitem a autotutela quando existe de facto um ataque iminente ou uma autorização do Conselho de Segurança das Nações Unidas, e isso sabemos que também não existe neste caso. Trump diz que o seu juízo moral é a única limitação, não a propósito disto, já o disse antes. Trump diz que o seu juízo moral é a única limitação que concebe à força militar dos Estados Unidos. Esta leitura encontra eco em parte do espaço mediático em Portugal, onde muita gente parece achar que, tratando-se de um regime opressivo, a intervenção fica à partida justificada. Achas que o clima mediático, e agora concentrando nesta parte, clima não só em Portugal, não é, evidentemente, que o clima mediático nos está a preparar para um mundo sem direito internacional, onde ele é irrelevante? Eu acho que assim... Tu tens sentido provavelmente isso, pessoas acham que tu és um pouco ingênuo por valorizar o direito internacional. Sim, completamente. Tem sido, de facto, uma experiência um pouco estranha, porque, repare, falaste há bocado do meu livro. Eu escrevi o meu livro na sequência da agressão russa à Ucrânia, numa altura que em Portugal, excluindo o PCP, toda a gente falava do direito internacional, da importância de apoiarmos a Ucrânia economicamente. Os nossos impostos estão a financiar a guerra na Ucrânia, e bem, num contexto de resposta a uma agressão russa, uma guerra na Europa. Estamos a apoiar militarmente a Ucrânia, com as nossas forças armadas, com o equipamento militar pago pelos nossos impostos. Isto num contexto de uma guerra defensiva. E toda a gente veio defender o direito e a importância do direito internacional não o deixar cair. São agora as mesmas pessoas que aparentemente confiam no juízo moral, como referias, do Donald Trump, e vêm invocar a questão dos direitos humanos, da proteção das mulheres iranianas. Mas eu pergunto-me, não foi esta pessoa que recebeu os talibãs em Camp David e entregou as mulheres afegãs? É este no juízo moral que estas pessoas estão a confiar para esta intervenção militar no Irão? Portanto, eu francamente, eu consigo perceber de onde é que vêm estas posições. Vêm, posições que vêm já desde a Guerra Fria e desta ideia de que os Estados Unidos são uma cidade na colina e, portanto, representam o bem nas relações internacionais, e, portanto, nós temos que seguir a posição americana, também porque somos um país atlântico e esta é a nossa aliança natural. E se isso nos transforma num vassalo dos Estados Unidos, olha, paciência, é melhor que ser um vassalo alemão ou outro qualquer. Portanto, é a única explicação que eu encontro para estas posições, à luz, especialmente da natureza profundamente corrupta desta administração americana. E quando uso o termo corrupto é mesmo no sentido literal, porque vimos as justificações para a intervenção moral, na Venezuela. Moral, económico, sim. Venal, enfim, os negociadores que estavam a negociar com o Irão é o melhor amigo do Golfo e o genro. Quer dizer, estamos de facto numa administração muito pouco convencional. Conseguiu alguns resultados na Terra Santa, pelo menos com um cessar-fogo, mas muito pouco mais, e portanto, e alguém que enfim, bastante infantil, tem infantilizado bastante as relações internacionais, todo o discurso sobre a questão do Prémio Nobel e ser o Presidente da Paz. Enfim, eu tenho saudades do Donald Trump do primeiro mandato, porque esse de facto parecia ser um presidente muito avesso
a intervenções armadas, mas a intervenção na Venezuela, que de facto correu muito bem, teve esse efeito de ele achar que poderia então resolver todos os problemas para os Estados Unidos, ou pelo menos engradecer os Estados Unidos, porque toda a ideia e é uma ideia absurda, que os Quando Estados Unidos... correu bem a intervenção da Venezuela, correu Em termos bem para os militares, em termos militares, não houve baixas, não houve danos, não houve nada, de facto, e conseguiu ainda por cima ter um regime, neste momento, um regime que ele diz que governa a Venezuela. É uma boa, devo dizer, não sabemos ao certo se governa mesmo. Mas... Não é o nosso tema, mas é uma boa lição para dois lados, para aqueles que achavam que os Estados Unidos estavam preocupados com a democratização da Venezuela e para aqueles que achavam que o regime estava preocupado com a defesa dos interesses nacionais da Venezuela. Os dois. Claro que a administração americana, temos lá, por exemplo, o Marco Rubio, que é um neoconservador, que assim gostaria de que a Venezuela se transformasse numa democracia, tal como Cuba, mas Marco Rubio não manda, não é? Aliás, o Trump chamava-lhe o Little Marco, não é? Quer dizer... À luz do direito internacional, como deve ser enquadrada a eliminação do líder supremo do Irão, Ali Khamenei, e da sua família, que não é um pormenor, não foi só ele, neste conflito. Como é que o direito internacional caracteriza isto que foi, parece-me, do que eu percebi do jornalidade documentário, visto como uma coisa absolutamente natural e normal? Bem, o Ali Khamenei, enfim, como a operação militar é ela ilegal, é uma agressão, não é? Portanto, essas intervenções têm que ser observadas à luz do direito internacional humanitário. Portanto, independentemente de quem tem razão para intervir militarmente, mesmo os Estados que se defendem não podem defender-se de qualquer maneira. Portanto, há aqui limitações que vêm do próprio direito internacional humanitário. E em relação ao Khamenei, ele próprio, uma vez que é o líder supremo, é ele que toma todas as decisões militares, porque estamos a falar de alguém que tem o poder absoluto, e portanto não é apenas um líder civil. Eventualmente podemos discutir a licitude da eliminação do Khamenei. Claro que eliminar chefes de Estado, é uma coisa que geralmente se evita, porque isto vai levar, especialmente para os próprios chefes de Estado que mandam eliminar, que isso seja observado como algo que pode ser feito de uma forma... Na verdade, isto legitima, aos olhos do Irão, eliminarem Donald Trump ou Netanyahu. Com certeza. Sem ninguém lhes poder dizer que isso é ilegítimo. Não é? Nós, no direito internacional humanitário, temos de distinguir entre alvos civis e militares, não é? Num contexto de guerra e no contexto da organização política do Irão, esta pessoa concentra tudo, não é? É tudo, não é? Agora, a questão da família, dos chamados danos colaterais, isso vai depender depois Claro que é o Ayatollah, quer dizer, se a guerra terminasse com a eliminação que não termina, depois isto é outra infantilidade que foi cometida neste conflito, achar-se que eliminar o Ayatollah resolveria o problema e, portanto, se isso resolvesse o problema e o Irão passasse a ser uma democracia, nós poderíamos justificar até a morte de alguns membros da família, mas a verdade é que isto acabou por ser completamente gratuito. Como toda a gente sabe, apesar de tudo, toda a gente minimamente informada sobre o Irão, acho estranho que na cabeça de alguém eliminar o Ayatollah pudesse significar um regime que se sabe que é uma ditadura, por assim vou utilizar este termo, uma ditadura colegial, ou seja, muito mais do que, por exemplo, o Iraque, que era uma ditadura completamente centrada no líder, não é? O que eu vou dizer agora pode parecer um pouco estranho, até um bocadinho chocante, mas há algumas interpretações, porque ele acaba por ser eliminado porque ele não estava no bunker, e já sabia que os Estados Unidos iriam atacar e resolveu reunir as principais patentes militares para uma reunião para preparar uma possível invasão. Aquela ideia de martírio no xismo também é muito importante. Ele decidiu também morrer como um mártir. Portanto, eu não sei até que ponto é que ele não se importaria. Claro que não se importaria, preferiria viver, tenho a certeza, mas esta morte neste contexto é algo que. E o facto de ele não ter tomado medidas para se proteger, talvez possa ser explicada também, porque isto é de facto bastante imprudente aquilo que ele fez. E de facto, em termos militares, isto eventualmente poderia ser justificado, porque aquilo que foi decapitado foram as principais esferas militares do Irão. Agora, ele estava preparado, aparentemente ter dado ordens para substituir até 3 graus na hierarquia, e isso leva a que até agora, já passou mais do que uma semana, nós não vemos absolutamente sinal nenhum de cisão no aparelho político ou militar do Irão. Até porque está a lutar pela sobrevivência, não é? Está a lutar pela sobrevivência, escolheram agora o filho, aparentemente. Agora, que é um sinal para Donald Trump, que queria participar na escolha do líder supremo, que não deixa de ser uma coisa irónica. E é também um sinal que o regime mudou, não é? Eu acho que a República Teocrática acabou, não é? Porque aparentemente agora é uma sucessão dinástica que era criticado na altura. Que é, aliás, uma das coisas que de uma maior cisão entre o xiismo
entre os xiitas e os sunitas. Há essa possibilidade de sucessão direta. Quer dizer, derrubar uma monarquia e agora escolhe o filho. Portanto, mostra bem que o regime provavelmente mudará a natureza, não é? No teu recente livro, que está aqui ao meu lado, Guerra, Mentiras e Direito Internacional, dedicas-te a analisar a insistência russa na expressão Operação Militar Especial. Explicas que não é apenas uma de relações públicas, mas uma tentativa de evitar as obrigações legais impostas pelo direito da guerra. Os eufemismos usados agora pelos Estados Unidos para afirmar que não estão em guerra com o Irão terão o mesmo pressuposto? É claro que as guerras são diferentes, mas nós encontramos aqui, aliás, o New York Times tem um artigo interessante em que faz esse paralelo entre a linguagem utilizada pelo Putin e que está a ser utilizada agora também pelos Estados Unidos, em que fala de uma operação e não de uma guerra, em que a certa altura pede à Guarda Revolucionária que entregue as armas, tal como Putin também disse em relação aos ucranianos, a ideia de que esta é uma guerra de libertação do povo iraniano que está oprimido e que está de facto oprimido, como da mesma maneira que Putin considerava que a Ucrânia era governada por nazis. O Lindsey Graham também fala em teonazismo, uma coisa deste género. Portanto, há de facto aqui uma série de paralelismos na forma como os americanos estão a olhar para uma intervenção militar que claramente não muito pensada, quer dizer, claramente uma operação militar muito pensada por Israel, mas não pelos americanos, e portanto há aqui muita atrapalhação na forma como tudo isto tem sido gerido. E não parece haver aqui uma forma muito clara de resolver o problema. Aliás, o Trump veio falar agora em rendição incondicional do regime iraniano, mas depois perguntaram-lhe o que é que isso significa e ele não foi capaz de justificar, porque evidentemente quando nós pensamos nesta ideia de rendição incondicional pensamos na exigência que foi feita a Hitler e aos japoneses na Segunda Guerra, mas não creio que seja isso que esteja aqui em causa. O secretário da Defesa disse que as regras de combate dos Estados Unidos são um empecilho e que já não os vão seguir. A Casa Branca publica vídeos a glorificar a guerra com imagens de filmes de Hollywood e jogos de computador. Enquanto isto, peritos internacionais falam de um crime de guerra na escola onde foram mortas quase 200 crianças. Trump veio dizer que foram os iranianos, mas devo-te confessar que nunca ouvi mentir com tão pouca... Eu digo mentir com tão pouca convicção porque nem sequer pareceu emprestar grande esforço a esse desmentido, mas dizia eu, foram mortas quase 200 crianças e um navio iraniano desarmado, que os Estados Unidos sabiam estar desarmado, foi destruído. Há uma linha direta entre o discurso que vemos nos vídeos, etc., aquele tipo de discurso de glorificação da guerra, em que a guerra não é vista como um mal menor, é vista como qualquer coisa de bom, positivo, e o que estamos a ver no terreno. Eu diria que começamos a ver alguns sinais disso mesmo. Aquilo que aconteceu na escola, os Estados Unidos, creio eu, fizeram milhares de ataques até agora. E pode acontecer, e acontece numa guerra, que isto aconteça. Eu tenho a certeza que isto não foi um ataque deliberado àquela escola. Portanto, e isso é importante dar nota. Também é importante dar nota que este secretário da Defesa americano, Ministro da Defesa, é uma caricatura. É uma caricatura. Ele foi escolhido porque ficava bem, fazia um bom boneco televisivo. E agora, os Estados Unidos e também Israel têm exércitos muito profissionalizados. Eu sou professor de Direito Internacional e isto é ensinado ao exército. Agora, isto vai degradando estes exércitos profissionais e, portanto, o que me preocupa agora, Daniel, não é tanto agora, são as guerras do futuro, ou esta guerra daqui para a frente. É aquilo que estavas a referir, nós vamos ver cada vez mais episódios destes. Tudo isto começou a correr mal desde o início do século, muito por culpa dos Estados Unidos, do tipo de intervenções que tiveram no Iraque em 2013, ou mesmo antes na Bósnia, no Kosovo em 1999, e depois o tipo de guerras que fizeram na sequência dos ataques do 11 de setembro, combatendo o terrorismo, em que estas regras do direito internacional humanitário, esta distinção entre civis e combatentes, ou uma discussão que tivemos muito em Gaza, que Israel teve muito em Gaza, que é, isso viu-se claramente, que é qual é o dano colateral que nós podemos aceitar. Discutimos isso há bocado a propósito do Ayatollah, do Khamenei. O Khamenei é um exemplo em que é a cabeça da serpente, não é? do Estado teocrático com quem nós estamos num conflito armado e que cuja morte pode resolver o conflito, o que significa que eu posso aceitar
que matando o Khamenei possa matar uma série de civis. Matando o Hitler, não quer fazer o paralelo, é o máximo. Mas já estou farto desse paralelo em tudo e mais alguma coisa, mas... Exatamente. Ou, agora, isso vimos, por exemplo, em Gaza, e ainda por cima os Estados Unidos e Israel começam a usar a inteligência artificial para fazer este cálculo, não é? Em que nós conhecemos do direito internacional humanitário que a ideia de proporcionalidade, que tem aqui um objetivo militar, ele existe, portanto isto claramente é abstrato, poderia esta intervenção, este ataque poderia ocorrer. Que a inteligência artificial dava-nos para fazer quase um programa inteiro sobre o efeito destrutivo que ela pode ter no próprio direito internacional. Já tínhamos visto em Gaza e que estamos a ver agora é que o cálculo é cada vez maior, não é? E a certa altura já estamos a falar de uma erosão das normas em que elas praticamente deixam este cálculo de proporcionalidade está completamente enviesado porque começamos a ver objetivos militares e a aceitar mortes civis onde no passado não aceitávamos. A influência de Israel desse ponto de vista pode ser ainda mais nociva, porque Israel nas últimas guerras tem-se percebido que a ideia de danos colaterais é quase inexistente, não é? Achas que há alguma influência de Israel na banalização de um determinado tipo de atuação militar? Mas o exemplo de Israel é mesmo um exemplo clássico nisto, porque o exército de Israel, até à intervenção em Gaza, há vários exemplos de intervenções que foram abortadas porque justamente o cálculo foi considerado inaceitável no passado, não é? Há exemplos de eles tinham o hábito de detonar uma pequena munição para avisar um prédio ou de fazer chamadas para as pessoas saírem, justamente para minimizar o número de baixas civis. Era um exército profundamente profissional. Não significa que não tenham ocorrido situações de violações do direito internacional. Vamos lembrar de Sabra e Shatila. No passado houve várias, mas não pode esquecer que eles estão constantemente a intervir nos territórios ocupados. Portanto, esse cálculo era feito, porque se não fosse, e os israelitas queixam-se muito que as suas violações do direito internacional são imediatamente objeto de discussão em todo lado, e até tem alguma razão, e ainda bem que é assim. Mas nós vimos depois em Gaza que realmente eles começaram a encolher um bocadinho os ombros e a aceitar um cálculo que é completamente inaceitável e que pode vir a ser seguido pelos próprios Estados Unidos. Há muitos exemplos também. Há risco disso acontecer no Irão? Obviamente que há risco disso acontecer no Irão, especialmente se a intervenção militar se prolongar e começar a ter baixas, não é? Claro, porque uma coisa é começar por atacar o líder supremo, certo? Ou as principais figuras da Guarda Revolucionária, ou armamento, ou navios. A partir daqui, quando já esgotarem os objetivos militares evidentes, vamos entrar na discussão que tivemos em Gaza, a certa altura, que estávamos a atacar hospitais porque tinham câmaras. O que vimos ontem em Teherão, resultado dos ataques a depósitos de petróleo, também viola o direito internacional. Pode violar o direito internacional. Esse é um outro aspecto que temos. Não estou só a falar do ataque aos depósitos de petróleo, é o efeito ambiental e de saúde, etc, que aquilo pode mas isso ter. deve nos levar para a discussão na guerra da Ucrânia, sobre o que é que tem acontecido, sobre os ataques ucranianos. E, essencialmente é isso, depósitos de petróleo na Rússia, não é? Que nós consideramos importantíssimos para a Ucrânia se defender, e os ataques russos a infraestruturas elétricas ucranianas que levaram inclusivamente a mandato de extensão do próprio Tribunal Penal Internacional em relação a alguns generais e almirantes russos, porque essas instalações elétricas serviam essencialmente à população civil. É claro que há aqui um uso dual. Isso tem sido outra discussão no direito internacional, não é? Na realidade, mas os bombardeamentos aliados no fim da Segunda Guerra, houve uma altura que tinham sobretudo como alvos civis, para desmoralizar o país, não é? Sim, mas há aqui um momento de charneira no direito internacional que é a Segunda Guerra, não é? A partir da Segunda Guerra... Portanto, as regras mudaram a partir daí, não é? As regras mudaram e, portanto... Agora, o problema é que as regras estão sempre a mudar e estamos, de facto, a ver aqui uma regressão que já vem da guerra da Ucrânia. Basta ver as discussões que tivemos nos últimos anos sobre esse tipo de ataques, não é? E perceber como eles são importantes. Agora, isto vai ter consequências, porque... Eu aqui estava ainda por cima a acrescentar o facto do efeito ambiental e de saúde pública, porque não sei se tu viste as imagens, são bastante assustadoras, não é? Portanto, chuva negra, basicamente, portanto, sim, mas uma cidade com milhões e milhões de habitantes. Tipo de ataques que nós vemos com grande frequência na Rússia e na Ucrânia, com enorme frequência. E os ataques que o Irão está a fazer aos países vizinhos, como é que se enquadram no direito internacional? São diferenciados conforme os países e o que é atacado? É uma excelente pergunta. Vamos lá ver. Portanto, temos uma agressão dos Estados Unidos e de Israel ao Irão. O Irão pode-se defender atacando Israel e os Estados Unidos. E atacando os Estados a partir do qual foram atacados. Portanto, das duas, uma. Ou o Irão foi atacado a partir destes Estados, das bases americanas. Parece que não. E, portanto, isso significa que estes Estados se podem defender do Irão.
muito interessante ver a posição do Reino Unido. O que o Reino Unido disse é que não autorizava que as suas bases fossem utilizadas pelos Estados Unidos e por Israel para atacar o Irão, mas autorizam que as suas bases sejam utilizadas para defender estes Estados. Como é que isto depois se consegue fazer na prática é relativamente complicado. Mas, de facto, o Irão não pode defender-se desta maneira. Não pode defender-se atacando Estados que não o atacaram. Qual é a tua leitura, agora não é como jurista, da razão porque o Irão fez estes ataques? Foi para criar uma pressão em torno dos Estados Unidos para... ou seja, eu acho que sim. A ideia... para criar a ideia de que isto pode escalar de tal forma que é perigoso para todos? Eu acho que as pessoas que nos estão a ouvir, sim, se forem abastecer hoje o carro, vão perceber que a gasolina subiu 20 cêntimos. Este foi o objetivo, não é? Esta pressão sobre o mundo inteiro para que este conflito cesse rapidamente e que o regime sobreviva, que a única coisa que o regime quer é sobreviver, não é? E possivelmente ter um acordo com os Estados Unidos, como discutimos há bocado a propósito da Venezuela, tanto lhes faz, quem é que está à frente do Irão, desde que abra o mercado iraniano, o petróleo iraniano, e levanta as sanções, porque se este regime consegue, de facto, levantar as sanções, que as sanções sejam levantadas, as questões económicas provavelmente poderão ser, de certa forma, amenizadas. Portanto, eu creio que o Irão optou aqui por uma estratégia do caos, porque, vamos lá ver, em termos militares, a guerra não tem grande... Não há, o Irão não consegue retaliar. Mas isto não é surpreendente, já tinha acontecido em junho. Os israelitas sozinhos, durante 12 dias, conseguiram bombardear o Irão sem qualquer tipo de problema. E, portanto, o que está acontecendo em termos militares leva o Irão a adotar estas medidas desesperadas que passam por atacar todos os Estados, inclusive os Estados da NATO, como a Turquia. Os Estados da NATO, ainda por cima, que estavam a ser simpáticos com o próprio Irão, não é? Que são, não digo que são um aliado do Irão, porque não são um aliado do Irão, mas que tinham ali uma posição charneira. Trump só consultou o Congresso depois de vários dias de bombardeamentos. O desrespeito pelo direito internacional e pelas instituições multilaterais é a extensão internacional de algum tipo de autoritarismo interno? Sim, embora haja muitos precedentes de presidentes americanos que resolveram intervir militarmente sem consultar o Congresso. Agora, a resposta é um bocadinho matizada, porque o Congresso, se quisesse, poderia fazer alguma coisa. E já houve discussões no Congresso sobre se deveriam, enfim, cortar os fundos à administração, porque o presidente americano precisa de fundos federais. Mas é mais difícil fazê-lo com uma guerra em andamento, não é? Mas eles discutiram e os republicanos bloquearam qualquer tipo de tentativa de coartar a ação do governo federal no plano da política externa. Portanto, o presidente americano, de facto, tem muito poucas limitações do domínio da política externa, sempre foi assim. Agora, era o que dizias, quer dizer, isto é uma extensão também daquilo que se passa internamente nos Estados Unidos e da circunstância de termos um presidente em segundo mandato que aparentemente não quer saber daquilo que se vai passar em novembro, estará mais 3 anos em funções e depois, enfim... Depois logo se vê. Já falámos um bocadinho disto, mas eu queria aprofundar um pouco mais. Os Estados Unidos e Israel parecem ter entrado na guerra confiantes na sua superioridade, mas sem plano para como acabar esta guerra. O Irão não é Venezuela, mas um regime com centenas de milhares de guardas revolucionários e uma estrutura de poder colegial. Portanto, essa é a grande diferença em relação à Venezuela. Faz sentido acreditar que se pode mudar um regime sem presença militar no terreno? A história diz-nos que não. Não há nenhum caso... Eu também não me lembro de nenhum. Com presença no terreno, lembro-me, não é? Com ocupação, basicamente. Não é? De onde é que achas que vem este erro de cálculo? Eu acho que possivelmente a intervenção na Venezuela, não é? De facto, como vimos há bocado, foi uma intervenção militar que não podia ter corrido melhor aos Estados Unidos. Eu critiquei imenso, é um ato de agressão, mas à luz daquilo que se passou, não é? Eu creio que isso terá levado o presidente americano a achar que este era o momento, e convencido pelos israelitas, para uma opção militar no Irão, achando que isto traria possivelmente resultados rápidos e uma vitória rápida aos Estados Unidos, porque a supremacia militar é absoluta, não é? Agora, os efeitos desta intervenção militar é que podem ser muitíssimo complicados. Eu lembro que esta hegemonia do Irão no Médio Oriente, todos os proxies que eles criaram, resultaram justamente de, em 2013, os Estados Unidos resolverem ocupar o principal rival do Irão, que era o Iraque.
derrubando Saddam Hussein, porque ele também teria armas de destruição maciça. Outra guerra preventiva, exatamente com um argumentário relativamente... Há bastantes semelhanças, a não ser tudo isto parecer mais perigoso. Mas há uma diferença... Já lá vamos, não vamos desenvolver, porque eu sei do que é que queres falar, que é a ONU, e apesar de tudo... Não, a questão do petróleo, não é? Nós sempre dissemos que aquela intervenção de 2013 era por causa do petróleo, mas não era, verdadeiramente. Não era. Os americanos podiam ter ficado com a indústria petrolífera iraquiana e nunca quiseram. E de facto nunca quiseram. Portanto, houve muitas críticas que havia. Isto era um caso de imperialismo americano, mas aquele tipo de intervenção em 2003, eu tenho saudades desses tempos, no sentido em que genuinamente havia muita gente naquela administração que, de uma forma até bastante ingênua, achava que isto era o caminho para a democracia do Médio Oriente, que ela ia ser imposta para a proteção de direitos fundamentais, direitos humanos, etc. Constitucionalismo. É uma ingenuidade que custou muitos milhares de vidas, não é? Muitos milhares de vidas, e levou ao início da erosão, isso é o que mais me preocupa, do direito internacional, mas isto começou antes, em 99, numa intervenção militar, no caso do Kosovo. Reparem, nós tínhamos tido o genocídio do Ruanda, tínhamos tido o genocídio da Bósnia e Srebrenica, e muita gente na altura dizia, estamos a falar do apogeu, do poderio político e militar norte-americano, não podemos aceitar uma nova limpeza étnica nos Balcãs, e portanto isto seria uma intervenção ilícita, mas legítima. Portanto, essa foi a discussão. Mas no Kosovo, que eu já fui 2 vezes, onde não há petróleo, não há recursos naturais, só havia lá um conjunto de albaneses que eram discriminados há gerações pelos sérvios, não é? E foi a partir daí que esta erosão do direito internacional lentamente, e depois tivemos 2003, nos trouxe até aos dias de hoje. Mas não tem nada a ver com este tipo de intervenção dos Estados Unidos, tanto na Venezuela como no Irão, até porque os Estados Unidos desta vez nem se deram ao trabalho, na Venezuela então de todo, de articular de uma forma consistente qual é a justificação para tudo isto, não é? Isso é um problema. O acordo nuclear negociado por Obama foi rasgado por Trump no primeiro mandato. Esse Trump pode-se ter soldados, mas foi onde tudo começou a correr mal em relação ao Irão, contra o Conselho que foi dado na altura pelo Secretário da Defesa. Seguiram-se sanções, assassinato de Soleimani, bombardeamentos do programa nuclear e agora a guerra. Ao destruir a única via diplomática que existia, Trump não tornou esta escalada e esta guerra uma coisa inevitável? Sim, mas repara, qual é a constante em todos esses elementos? Netanyahu é que vai ao Congresso e falava há bocado do ataque de 2003 no Iraque, dizia que isso era fundamental, e depois isto deu origem à proeminência do Irão no Médio Oriente. Netanyahu é que diz que não pode haver um acordo diplomático com o Irão, que ainda por cima estava a resultar, e vai inclusivamente novamente ao Congresso dizer que o Congresso não pode retificar este acordo contra a vontade do Presidente americano, e ele é convidado pelo Estado americano e vai lá dizer mal do próprio Presidente, criticar o Presidente americano. E portanto chegamos aqui a uma situação em que todos percebemos que muito possivelmente, e isto é que é o ponto também, e aqui é que pode haver uma clivagem entre os israelitas e os americanos a partir de certa altura, é que Trump poderá querer que uma saída diplomática para um acordo que não será possivelmente muito diferente daquilo que tínhamos em 2015. Ficamos aqui, eu tenho 2 perguntas ainda exatamente sobre a relação de Israel com os Estados Unidos neste conflito. Uma já avançaste um pouco, a justificação apresentada por Marco Rubio, que é um achismo só, acho que é verdadeira, primeira que ele deu. Sim. Foi que os Estados Unidos sabiam que Israel ia atacar o Irão, e Trump tinha o pressentimento que estes retaliariam contra os interesses americanos. O New York Times relata que Netanyahu passou os últimos 30 anos a tentar convencer todos os presidentes norte-americanos para atacar o Irão. Todos recusaram, incluindo Trump no primeiro mandato. Isto mudou em abril do ano passado, com os Estados Unidos a mudarem o calendário dos ataques para coincidir com os interesses de Israel, portanto com o primeiro ataque. Da mesma forma que o Hezbollah é um proxy do Irão, podemos dizer que os Estados Unidos estão a tornar uma espécie de proxy de Israel. Estou a ser um pouco provocador, mas... Eu acho que neste momento sim é possível fazer essa leitura à luz daquilo que aconteceu nas últimas semanas, mas nós já sabemos que Trump, para salvar a pele, deixará cair até Israel. Com certeza. Toda a vida política de Trump, estamos a falar de alguém que não se rege por nenhum tipo de ordem de princípios, nem de concepção de bem comum. Porque os interesses não parecem comuns, os dos dois. O interesse de Trump, os objetivos de Trump e de Netanyahu não parecem ser exatamente os mesmos. Aquilo que o Rubio disse, eu não sei se é exatamente assim, pelo seguinte, porque há aqui um problema, que é, a certa altura, em janeiro, Donald Trump vem dizer
que vai intervir militarmente para proteger os manifestantes. E o que é que acontece? Os israelitas dizem que não estamos preparados porque nós vamos atacar, eu creio que o calendário seria abril-junho. E portanto, esperem. E portanto, os americanos esperaram mais algumas semanas e portanto, isto foi um ataque coordenado. Portanto, é verdade que Israel iria atacar, que é o que o Rubio diz, mas não era agora. Seria em abril. Quem precipitou tudo isto foi o presidente americano. E quando é que ele diz isto? Em janeiro. E o que é que aconteceu em janeiro? O ataque à Venezuela. Porque, de facto, Trump mudou. Nós, quando há um ano, ele vem e no discurso de posse, vem dizer que sou o presidente da paz, eu quero é o Nobel. Eu acredito mesmo que ele achasse que iria manter... Tu achas que o facto de não receber o Nobel o tornou... Digo que já não ganho o Nobel, pronto, tomo nas tintas. Achas que pode ser uma coisa tão infantil como esta? Fizeram-me essa pergunta já várias vezes e a minha primeira reação, não, nisso nem pensar, ninguém é tão infantil a esse ponto, mas eu próprio já duvido da minha capacidade de análise em relação ao Trump, porque, enfim, há discussões que ele terá ficado mesmo muito agastado com a Maria Corina Machado, justamente por isso, e ela foi-lhe entregar o Nobel e mesmo assim não foi suficiente. Uma triste figura, pronto, na minha opinião. Na perspectiva dela, ela está desesperada, não é? Porque é a única maneira de conseguir ter algum tipo de Mas deixa-me insistir um bocadinho nesta ideia dos objetivos diferentes, porque não sei se concordas comigo, mas a ideia que eu tenho é que os Estados Unidos, o Trump aceitaria uma solução tipo Venezuela. Sim. E que Israel o que deseja é um Estado, eu vou chamar-lhe a solução Líbano, pronto, ou seja, Sim. um Estado tão enfraquecido que Israel pode ir contendo bombardeamentos de vez em quando, mantém a coisa e consegue ir gerindo a situação. Ora, isto são dois objetivos inconciliáveis um com o outro. É uma aliança instável que se pode romper a qualquer momento? Pelo menos em relação ao Irão? Eu acho que a prazo, porque se o Irão resistir e continuar no essencial a fechar o Estreito de Hormuz e esta crise energética se agravar, e é uma crise energética que está a ter um grande efeito na Ásia, nós já estamos a sofrer na pele e no bolso, mas 90% do comércio sai do Estreito de Hormuz e do carbonetos vai para a Ásia. Portanto, é aí que a pressão está. E é provável que a China comece a apoiar mais o Irão, porque isto para a China também é terrível o que está a acontecer. É terrível, mas eu não sei como é que os chineses podem apoiar o Irão ou os russos, não? O que é que vão fazer? Apoiar como, não é? Quer dizer, militarmente, mas não estou a dizer com intervenção direta. Não é? Claro. Mas isso seria... Os russos de certeza que não, porque da mesma maneira que nós, europeus, estamos muito limitados pela guerra na Ucrânia, eles também estão, não é? A China... A única coisa que parece que estão a fazer, segundo notícias que eu vi hoje, é dar informação sobre a localização americana, ou seja, utilizar os seus serviços de inteligência. Por outro lado, o que está a acontecer agora beneficia bastante a China, porque os Estados Unidos estão a consumir o seu estoque de mísseis antibalísticos ali e vão precisar deles no caso de um ataque chinês a Taiwan. Não vão poder fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Os Estados... A questão, eu estava a pensar mais é na questão do combustível. Na questão do combustível. Na questão do petróleo, que a China precisa do petróleo iraniano. Não, isso obviamente é complicado. Agora, a questão de Israel é preciso também dar nota do seguinte, não é? Isto é uma intervenção militar muitíssimo popular em Israel. Aliás, eu noto o seguinte, a seguir ao 7 de outubro, Netanyahu sofreu bastante uma queda enorme de popularidade e começa a subir depois da primeira intervenção com o Irão, porque toda a gente em Israel percebe que temos aqui alguém, um Estado, que tem como objetivo, de facto, destruir o Estado de Israel. Isso é bastante evidente. Toda aquela rede de proxies é feita por razões também ideológicas de acabar com o Estado de Israel. E, portanto, esta oportunidade existindo, e basta ver toda a oposição em Israel, quase toda, é favorável a esta intervenção militar. Isto levanta também outro problema. É que, ao mesmo tempo que esta guerra é muito popular em Israel, parece ser impopular nos Estados Unidos. Popular nos Estados Unidos. Ninguém compreende as razões que levam o presidente americano, somente o presidente que disse que jamais faria uma coisa destas, não é? A intervir militarmente, enfim, debilitando as capacidades, porque isto debilita bastante as capacidades militares dos Estados Unidos. Nós já vimos, isto também prejudica bastante os ucranianos, que precisam desta defesa antiaérea para os ataques russos, mas os Estados Unidos também precisam, os seus aliados na Ásia também precisam, e não é fácil repor os estoques deste tipo de munições naquela região. E o Irão, não sabemos ao certo quanto tempo é que vai poder reagir, mas isto debilita imenso os Estados Unidos. E, portanto, a China também pode olhar para isto e dizer... E depois repare, Daniel, os chineses, nós já vimos isto na guerra comercial, são uma autocracia. Xi diz,
Agora é preciso sofrer um bocadinho, meus amigos, porque temos aqui uma guerra comercial, ou estamos a ver os americanos a atolarem-se no Médio Oriente, deixemos-los atolarem-se mais um bocado, ainda que nós saímos aqui um bocadinho prejudicados. Por isso é que nós dificilmente ganhamos uma guerra comercial aos chineses, porque eles podem fazer isto à população, e quem se manifestar já sabe o que é que lhe vai acontecer, não é? Estados Unidos e o Irão continuavam em conversações diplomáticas sobre o programa nuclear. Iniciar uma guerra durante esse processo, mesmo podendo alegar má-fé do Irão, não é uma réplica, não é um pouco uma réplica do que se passou no ataque japonês de Pearl Harbor? Foi exatamente isto que aconteceu, foi no meio de uma negociação. O Japão atacou os Estados Unidos, e o que levou a uma indignação histórica que se mantém até hoje em relação ao Japão. Repara, como em junho isto já tinha acontecido, não é? Sim. E com o ataque de Israel e dos Estados Unidos, enfim, o paralelo existe, mas talvez não seja perfeito. Os próprios iranianos já sabiam, não é? Que isto poderia acontecer. Realmente, em Mas o que Pearl levantaram- Harbor foi uma surpresa completa, não é? Os porta-aviões japoneses há semanas tinham saído e eles continuavam a negociar. Aqui não foi surpresa. Então, isto é que me indignou bastante na posição do governo português a propósito das lajes, porque... Faz bem a ligação, que é a pergunta que eu vou fazer assim, mas faz. Não, 50% da Força Aeronaval norte-americana estava ali naquela região e estavam lá a fazer o quê? Do turismo? Quer dizer, um cruzeiro? Quer dizer, então porquê é que aquilo estava a acontecer? Porquê é que as lajes estavam a ser utilizadas? Justamente no contexto desta ameaça do uso da força. Isto é muito importante dizer isto. À luz do direito internacional, não é só o uso da força que é proibido, é também a ameaça do uso da força. O governo português anunciou que autorizou a utilização da base das lajes com condições que, como sabemos, são impossíveis de verificar. Esta tentativa de negação plausível tem alguma credibilidade jurídica e política? Não, isto é um bocadinho lavar as mãos, não é? Quer dizer, o que é que nós estamos a dizer? Deixamos que as lajes sejam utilizadas desde que o direito internacional seja respeitado. É a condição que damos aos Estados Unidos. É possível usar as lajes respeitando o direito internacional? Em teoria, sim, se as lajes forem utilizadas para defender, falávamos há bocado, os países árabes do ataque do Irão. É isso que está a acontecer. Não era, porque simplesmente nem sequer ainda havia ataque do Irão. Não, isso foi antes. Não, estou a dizer, antes não Agora, podia sim, ser. sim. Não, mas antes o governo português disse que tinha um conjunto de autorizações tácitas, como, enfim, Paulo Rangel aparentemente não vê rádio, não vê televisão, não percebeu que havia ali aquele ajuntamento aeronaval que o próprio presidente Trump publicamente disse que seria utilizado caso as negociações falhassem como pressão negocial. Aliás, nós vimos isso em janeiro de 2022, quer dizer, tivemos essa discussão. Os russos mentiram, dizendo que estavam em treinos militares, mas muita gente disse, inclusive os americanos, que aquilo estavam lá 150, 200 mil homens para invadir a Ucrânia. Apesar de muita gente negar que isso fosse verdade. Não é? Ainda assim foi mais surpreendente do que o ataque ao Irão, porque havia muita gente que achava que isso não era possível, que isso não ia acontecer. Na véspera da guerra. Eu, por acaso, podíamos ter esta discussão. É muito importante voltar à Eu Venezuela. tenho que confessar que na véspera achava que a Rússia estava a criar uma pressão, mas achava que não ia invadir o Irão. Achava, confesso, tenho que confessar, me enganei e mas achava os americanos que não ia. avisaram que iria haver um ataque. Mas repara, esta discussão do Irão deixa de fazer sentido depois do que se passou na Venezuela, porque nós tivemos desde setembro, outubro, novembro, com os americanos a fazer isto nas Caraíbas. E aí havia a discussão. Será que Trump vai usar a força ou isto é apenas uma arma negocial ilícita já, porque eu não posso ameaçar para ter ganhos negociais, esse tratado seria nulo à luz do direito internacional. Agora, fez exatamente a mesma coisa no Irão, depois de ter atacado a Venezuela, era evidente que isto tinha que ser assim, não é? A autorização, e isto já agora, ainda voltando às lajes, isto faz de Portugal cúmplice deste ataque e desta ilegalidade? Não, quer dizer, nós quem Ou está coautor, ou... Não, eu creio que, tendo em conta que os ataques não são feitos diretamente das lajes, que isto são apenas voos de abastecimento logístico, podemos ser responsabilizados, mas talvez seja excessivo Falar em cumplicidade. falar em cumplicidade, embora tecnicamente podemos estar lá muito perto, mas eu creio que é excessivo, porque estamos a falar de alguns voos que estão a ocorrer ali. Agora, esta posição portuguesa é preferível do que estar a apoiar a intervenção militar, mas ficamos aquém da posição mais articulada que foi dada pelo Reino Unido, ou da posição espanhola, que foi muito veemente. Portugal tem peso político e militar para ter uma posição tipo Espanha?
Que há muita gente que diz, nós não podíamos ter feito de uma forma diferente, nós não temos peso para fazer uma forma diferente. Bem, os espanhóis fizeram, quer dizer, eu acho que acima de tudo, principalmente depois do que se passou na Groenlândia, que é lamentável que não haja aqui uma posição europeia conjunta, porque isto mostra também uma outra coisa. Nós temos sempre a discutir as dependências que temos dos Estados Unidos, também no domínio militar para a defesa da Europa. Isto mostra que os Estados Unidos têm aqui esta dependência dos europeus para projetar força no Médio Oriente. Como é que conseguem fazer isto sem as bases europeias? Vai ser muito mais difícil, não é? E, portanto, é uma pena que nós, se são cartas, usando a linguagem trampiana, que nós temos contra os americanos, se calhar devíamos utilizá-las. Agora, um país como Portugal, pequeno, sozinho, é muito mais difícil. A partir do momento, mas o que nós vimos, uma posição conjunta com a Espanha, podiam tomar uma posição conjunta. Nós vimos a posição espanhola, por exemplo, e depois o que vimos foi Merz na Casa Branca com o... lamentável. Com o Sánchez a ser insultado, ele a sorrir ao lado. Mesmo que tenha corrigido isso depois, aquilo é o que tem impacto, sobretudo para o Trump, não é? E a minha pergunta é que nós andamos a falar muito da ausência de peso militar da Europa, que levaria a outra discussão, sobre a qual eu não tenho a opinião da maioria, mas não interessa. Mas, no entanto, o que parece é que aqui o problema é sobretudo político, antes de um problema militar. Defendendo Merz, que é uma posição com a qual eu não concordo de todo, o que é que o Merz, no fundo, vem dizer? E acho que temos que aceitar esta ideia, que é a nossa prioridade da Europa não são as guerras americanas no Médio Oriente, não são as guerras americanas possíveis com a China no Extremo Oriente. A nossa preocupação é a Rússia, é a Ucrânia. Portanto, vamos fazer tudo que não prejudique a nossa posição na Europa e na Ucrânia. Precisamos ainda dos Estados Unidos para nos vender armamento para que a Ucrânia se defenda. Precisamos ainda dos Estados Unidos para partilhar informações. E é, no fundo, aquilo que Merz vem dizer. Pensas que a diferença de posições, por exemplo, é que Espanha, tal como Portugal, é, apesar de tudo, menos afetado pela guerra da Ucrânia, quer em termos de risco, quer em termos de risco militar, quer até em termos económicos, a guerra da Ucrânia afetou menos Portugal e Espanha do que afetou outros países da Europa. É muito mais do que isso. Quem está a financiar a guerra na Ucrânia são os alemães. Uhum. São os alemães. E são eles que estão mais expostos a uma derrota na Ucrânia. Não somos nós nem os espanhóis. E isso é preciso reconhecer. Também é verdade que foram os que mais lucraram com uma relação pouco saudável com a Rússia e com Putin, claro, do ponto de vista energético. E Angela Merkel, Schröder, sabemos o passado. Mas isto é factual, não é? O chanceler alemão, eu creio que ele tem que jogar com isto, e os polacos a mesma coisa. Não é? Quer dizer, não conseguimos neste momento na Europa resolver conflitos no Médio Oriente ou preocupar. É uma posição que é compreensível. O próprio Merz veio dizer, mas eu em privado disse-lhe o que tinha a dizer, etc., mas publicamente não o quero hostilizar. E isto é verdade. Nós sabemos que Donald Trump, o que ele não aceita é que publicamente seja contrariado, mas ainda a Casa Branca já sabia que ia fazer aquela triste figura, não é? E, portanto, se calhar mais valia não ter ido naquela altura, não é? Macron abriu a hipótese de um reposicionamento das armas nucleares francesas noutros países europeus. Na realidade não é das armas, mas bem, não interessa. Como forma de superar as debilidades militares convencionais do continente. Sem direito internacional é isto que nos vai restar? Corrida ao nuclear? Ela é inevitável? E é isso que mais me preocupa. Vou tentar explicar o que é isto do direito internacional. Bem, no essencial, são um conjunto de garantias de soberania dos Estados. E que se baseiam nesta ideia de uma ordem plural. E isto foi feito a seguir a Westfália, no século XVII, em que tínhamos guerras na Europa, e a certa altura encontramos um arranjo, que era: podemos ter Estados católicos, Estados protestantes, e vão se relacionar desde que respeitem reciprocamente a soberania uns dos outros. Portanto, esta é a ideia fundamental do direito internacional. Portanto, o direito internacional é uma garantia de que a soberania dos Estados é respeitada. Portanto, baseia-se numa expectativa de que essa soberania vai ser respeitada. E isso é essencial, especialmente... E só para sublinhar, independentemente da soberania ser de uma democracia ou de uma ditadura. Ditadura. Claro que depois, a seguir à Segunda Guerra Mundial, nós começamos a matizar isto, por exemplo, dizendo: mas não podemos aceitar, por exemplo, o que aconteceu na Rodésia ou na África do Sul, com uma democracia da população branca. Não podemos aceitar Estados que permitem a tortura. Portanto, há aqui pequenas limitações que, entretanto, apareceram a seguir à Segunda Guerra Mundial, que não existiam sequer nessa altura. A antítese do direito internacional, isto é muito importante para o que se passa agora, porque, entretanto, Donald Trump veio dizer que não vai respeitar o direito internacional, só respeita a sua moralidade. É o império. É um império. E esse é que é o ponto difícil aqui. Se nós não preservamos estas garantias, o que é que vai acontecer? Como é que nós nos vamos proteger daqueles que nos querem conquistar?
Repara, desde a Segunda Guerra Mundial, nenhum membro das Nações Unidas foi conquistado. Repara, desde a Segunda Guerra Mundial, especialmente até 2014, a agressão russa à Ucrânia, nós conseguimos verificar que o número de mortes resultantes de conflitos armados baixou significativamente. E nos últimos 12 anos tem estado a aumentar, especialmente nos últimos 3, 4 anos. Porquê? Porque estas garantias que são dadas pelo direito internacional estão a ser violadas e essas violações não estão a ser sancionadas. Nós podemos sancioná-las economicamente, como fazemos no caso da Rússia. Aliás, o meu livro é interessante por isso, porque repare, acho eu que nós tivemos uma agressão e 140 Estados condenaram essa agressão e sancionaram a Rússia diplomaticamente, sancionaram a Rússia economicamente com sanções, inclusivamente apoiaram a Ucrânia militarmente. Portanto, houve aqui uma reação de uma série de Estados protegendo o direito internacional e estas garantias, que é uma coisa que nós estamos a ver agora. Porquê? Porque é os Estados Unidos e porque é Israel que estão a intervir militarmente. E isso, obviamente, é muitíssimo preocupante, porque são estas garantias. Qual é a alternativa que nós temos? Se não vamos ter segurança que nos é dada por estas garantias que são respeitadas por outros Estados, se esta nossa expectativa não é garantida, se o sistema multilateral que criamos a seguir à Segunda Guerra Mundial não nos defende, qual é a alternativa? Que armamento? Armas nucleares. E é exatamente isso que está a acontecer. Porque todos os Estados olham para a Coreia do Norte, porque é que a Coreia do Norte não é atacada? E podemos concluir até, isto é um pouco sinistro isto que eu vou dizer, que é mesmo a única forma de garantir alguma relação. Não, repara... Ou seja, é vivermos uma guerra fria a multiplicar por muito, não é? É risco. O problema é que a consequência disto serão mais perdas de vidas humanas. Isto foi o que levou no essencial à Primeira Guerra Mundial. E a solução que encontramos na Primeira Guerra Mundial foi a Sociedade das Nações. No fundo, soluções multilaterais para evitar uma guerra de todos contra todos. E a seguir a Segunda Guerra Mundial com a criação do Conselho de Segurança. O problema disto, e os americanos não percebem isto, eu acho que tens refletido bastante sobre isto, não é? O Donald Trump é o movimento MAGA. Make America Great Again. Qual é a América grande que ele pensa que a América foi? A América do final do século XIX, imperialista e expansionista. Não tem nada a ver com a grandeza que a América tem no momento em que ele tomou posse. Isto é profundamente absurdo. Os Estados Unidos estão a colocar em causa a sua própria proeminência nas relações internacionais. E não será porque sentiram, como muita gente sente, que estavam a viver o fim desse apogeu? Ou seja, é bastante comum em momentos de decadência dos impérios, se quisermos dizer, das grandes potências, um certo revivalismo. É comum este Make America Great Again, não tem nada de novo em relação aos sentimentos. Quer dizer, o mundo continua bastante desequilibrado. Qual é a maior potência militar? Qual é a maior potência económica? Agora há um rival, mas continua a ser. Mas o ponto a que eu queria chegar é, repare, nós continuamos a ter as Nações Unidas e repare, a ordem internacional é bastante anárquica. No sentido em que, como os Estados são todos soberanos, não há uma hierarquia. Mas, na verdade, nós criamos nas Nações Unidas um Conselho de Segurança em que temos 5 membros permanentes. Sim, que está completamente desatualizado em relação à realidade. É uma realidade herdada da Segunda Guerra, mas que já não faz muito sentido. O sistema que aí vai é um sistema sem Conselho de Segurança. Sim, claro. Portanto, estes 5 Estados, que são Estados super soberanos, porque nenhuma decisão pode ser tomada contra eles, vão viver num sistema em que não sequer têm essa vantagem. O que eu digo é que fazia sentido, não faz sentido que a China já não seja a China é, mas não faz sentido que não tenha havido uma alteração, tendo em conta as novas grandes potências, e que a Europa, por exemplo, a Europa continua com uma sobre-representação para o poder que tem. Mas vê só a ironia. Não faz sentido nenhum, temos essa discussão da reforma do Conselho de Segurança há muito tempo. Mas essa reforma nunca foi feita porquê? Porque aqueles 5 Estados não queriam perder este privilégio. Claro. E quais são os Estados que neste momento estão a atacar esta ordem que lhes dá esse privilégio? São os que têm o privilégio. São os que têm o privilégio. E isso obviamente não faz qualquer sentido. Não é a Índia, nem o Brasil. Não são os Estados Unidos e a Rússia. Sim. Portanto, isto não faz qualquer sentido, mesmo para uma ordem que os beneficiava enormemente e que levou a que se tornassem os 2 principais Estados nas relações internacionais. E obviamente, qual é a resposta que todos os Estados vão ter? É a resposta da Coreia do Norte. E isto já está a acontecer. A Europa está-se a rearmar, a Alemanha está-se a rearmar. E a questão do nuclear é a questão absolutamente essencial. Como é que isto vai ser feito ao nível europeu? Vamos ter armas nucleares na Alemanha? Porque, reparem, nós somos um continente riquíssimo. Se a Coreia do Norte, que é um Estado paupérrimo, conseguiu ter armas nucleares, todos os países europeus também podem ter. Obviamente que isto custa uma enormidade. O nosso Estado Social vai sofrer pelos programas nucleares. Mas verdadeiramente, eu sei que és bastante anti-belicista, mas repara, mas logicamente, quer dizer, se é a única forma de nós garantirmos a nossa soberania, se calhar vamos ter que dizer às pessoas que as pensões vão ter que ser cortadas para termos armas nucleares. Eu vou até mais longe. Acho que a quantidade de países no mundo que estão a olhar para o Irão e para a Coreia do Norte
A conclusão que tira desta guerra é: eu quero ter armamento nuclear porque é a única maneira de garantir a minha soberania. Porque é aquilo que temos visto, o único padrão que encontramos é países que não têm armamento nuclear estão expostos, países que têm não. Mas repara, os franceses decidiram na semana passada, disseram que iriam construir mais armas nucleares e começar a discutir a criação de um chapéu nuclear europeu. Claro que era até peso político dentro da Europa. Não? Claro, mas faz todo o sentido, porque vamos baixar as pensões para ter 28 programas nucleares ou 27 programas nucleares na Europa. Não faz sentido se tivermos um. Sim, mas isso levanta um problema. Claro que não será um da problema. Europa, continuará a ser, evidentemente, francês, não é? E isso vai levantar um problema nos equilíbrios. Não pode, o comando em controle tem que ser europeu e isso implica, obviamente, então a discussão. Nós tivemos esta discussão. Podemos ter uma discussão sobre isso, porque eu não tenho. Sou completamente defensor de uma coordenação militar europeia, acho que faz todo o sentido. Acho que é preciso ter muito cuidado, porque qualquer comando militar a que não corresponde um comando político sufragado é um grave problema. Mas isso é a questão. Europa. Nós fizemos de uma revisão dos tratados para criar esse elemento político. Eu hei-te convidar para vir aqui falarmos sobre isso outra vez. Isso é um aspecto absolutamente essencial, porque nós estamos a viver um rearmamento alemão. Sim. Que não está a ser feito com o aprofundamento da integração europeia, e isto nunca aconteceu na história. A Alemanha reunificou-se, prescindiu do euro, a Alemanha teve a sua soberania nos anos 50 e a contrapartida foi a CE, a Comunidade Económica Europeia, não é? E isto neste momento não está a ser feito. E obviamente isto não pode ser, e os franceses estão a começar a perceber que alguma coisa tem que ser feita. Sabemos que as alegadas armas de destruição massiva no Iraque nunca existiram e as provas eram falsas, mas Bush ainda fez um esforço para construir uma coligação, de apresentar documentos às Nações Unidas, não interessa, falsos, mas eram documentos, não é? E tentar enquadrar a intervenção com uma justificação política e jurídica. Com Trump nada disso existe, ou seja, nem sequer a simulação do direito internacional. A administração de Trump é um interregno depois do qual as instituições multilaterais recuperam o seu papel, ou é o novo normal? Eu não estou a perguntar o que é que tu gostavas que fosse, é o que é que achas que realmente está a acontecer. Mesmo que isso signifique que tu ficares sem emprego porque o direito internacional deixa de ter qualquer relevância. Estou obrigado. Eu encontrarei outras coisas para fazer. Esta foi a discussão que tivemos no primeiro mandato de Trump, não é? Que aquilo era uma excrescência que depois não voltaria a acontecer. Mas há bocado falávamos, bons tempos em 2013, em que se tentavam soluções multilaterais. Aliás, a Segunda Guerra do Golfo resulta da Primeira Guerra do Golfo. E porquê é que tivemos a Segunda? Porque os Estados Unidos resolveram, basicamente, respeitar o direito internacional. Havia uma resolução do Conselho de Segurança que autorizava o uso da força para restaurar a independência do Kuwait. No momento em que os iraquianos abandonam o território do Kuwait, as tropas americanas recuam do Iraque, deixando Saddam Hussein. E, obviamente, o seu filho depois vai intervir no Iraque e procurando uma solução multilateral com esse argumento das armas de destruição maciça que de facto não existiam, mas sabia-se que Saddam Hussein tinha usado armas químicas, portanto havia aqui um historial de um tirano, não é? Portanto, estes são os argumentos que Israel tem repescado ultimamente. Agora, o que é que vai acontecer às relações internacionais depois dos estragos provocados pela administração Trump? Não sabemos muito bem, mas repara a diferença em relação aos russos. Porque a Rússia, Putin também é jurista, percebeu a importância de procurar justificar as suas intervenções. Era uma utilização cínica do direito internacional, porque se baseava em pressupostos de facto que não existiam, mas eles invocaram que estavam a intervir para proteger a minoria russa na Crimeia, porque havia um genocídio no Donbass. Obviamente que não havia genocídio nenhum e, portanto, estas justificações não faziam sentido. Mas repara, quando tu invocas uma exceção à regra, significa que reconhece a existência da regra. Quando não invocas nada, significa que nem reconhece a regra. Por isso é que ele diz que decide de acordo com a sua moralidade. Isso, obviamente, é muito mais problemático para o direito internacional do que as intervenções russas. E depois há consequências. Eu viajo bastante, tenho feito bastantes conferências sobre estes conflitos, um pouco pelo sul global, especialmente o mundo português, né? Angola, Moçambique, Cabo Verde. E as perguntas que eu recebo do público são perguntas muito influenciadas pelas narrativas russas que, no fundo, justificam estas intervenções militares à luz do direito internacional ou com o exemplo do Kosovo, que nós também fizemos, e, portanto, há aqui um precedente, etc. O que é verdade, não é? Mas isso depois tem consequências, porque legitima aquele tipo de intervenções. Coisa que, obviamente, os americanos nem percebem a importância desse tipo de justificação. A sensação que eu tenho é que Trump não dá muita relevância, não dá muita importância ao como é que o mundo olha para os Estados Unidos desde que o tema.
Pois, possivelmente, mas isto lá está, é aquilo que referíamos há bocado. Daqui a 2 anos e eu conto os dias, e 9 meses, ele sairá e depois o próximo que resolva o problema. Vamos ver se... Ele também já terá 82 anos, portanto, mesmo que viola a Constituição, não sei. O discurso de Mark Carney em Davos foi marcante, fazendo uma defesa eloquente da união das potências médias contra a lei do mais forte. Mas o Canadá acabou por apoiar esta guerra. Quando o primeiro-ministro do Canadá diz que a ordem internacional baseada em regras já não funciona, estaria a dizer que nos temos de adaptar a este novo mundo em vez da tentativa de controlação. Ou seja, podemos ter percebido mal a intervenção que ele fez. E ter dito, morreu, o direito internacional morreu, vamos nos preparar para isso. Não, a intervenção dele eu acho que é uma intervenção muito, muito certeira. Ele, entretanto, é preciso também perceber porque é que ele vai apoiar esta intervenção militar, porque as relações do Canadá com o Irão eram péssimas. Péssimas. E entretanto, ele já procurou vir tentar contextualizar este tipo de apoio à intervenção militar, mas obviamente lamentável e completamente contrária ao discurso que fez em Davos. Aliás, não deixa de ser muito interessante o discurso do Mark Carney em Davos, porque se nós pensarmos, então, ok, tem razão, se nós estivermos à mesa, estamos no menu, o Canadá é uma potência média, vivemos uma era, aparentemente, de revivalismo dos imperialismos, então qual é a solução que propõe para o Canadá? A única solução que garante a segurança do Canadá é juntar-se à União Europeia, uma União Federal de Estados, em que há uma partilha de soberania para a garantia da segurança dos seus membros. Foi assim que as federações foram criadas no passado, na Suíça, nos Estados Unidos, etc. Portanto, essa era a única consequência. Não é, obviamente, as organizações internacionais no momento em que o multilateralismo aparentemente está pela hora da morte, não é? E o Carney ele não percebe bem as consequências para o seu próprio país daquilo que ele está a dizer. Porque, obviamente, ou se junta à União Europeia, ou será absorvido pelos Estados Unidos, com um presidente que ainda por cima... enfim, das primeiras coisas que veio dizer, gostava muito que o Canadá fosse o 51º Estado, não é? E isso é absolutamente extraordinário. Agora, vamos ver, neste momento, aparentemente, até é caricato ver a China como um grande baluarte desta ordem internacional liberal, porque eles percebem que uma situação de caos, a ordem internacional sempre foi anárquica, sempre houve violações do direito internacional. A questão é como é que nós reagimos a essas violações para manter aqui alguns princípios de ordem, e o princípio de ordem fundamental é a soberania dos Estados, não aceitar que um Estado conquiste outro, que foi aquilo que a Rússia está a tentar fazer na Ucrânia, aquilo que os americanos aparentemente estão a tentar fazer um pouco por todo o mundo, não é? Ou pelo menos criar protetorados, foi o que ele disse que queria fazer na Venezuela. A Venezuela seria um protetor, nós vamos governar a Venezuela, isto é voltar ao século XIX. E é um momento em que o direito internacional a certa altura desaparece e acabamos com a Primeira e com as Segundas Guerras Mundiais. Como é que nós conseguimos contrariar isto? Através de formas políticas tipo a União Europeia. Precisamos da União Europeia mais do que nunca. Justamente para aquilo que geralmente aquele tipo de formas políticas foi criada, para proteger. Nós acabamos de não precisar de fazer isso porque os americanos nos protegeram, não é? Criaram a NATO, não é? E podemos, enfim, ficar apenas centrados na questão económica, não é? Foi assim que a União Europeia se foi desenvolvendo até aos anos 90, mas claramente esse tipo de solução é a única solução possível para potências médias, eu diria. A doutrina de Trump parece, portanto, assenta na ideia da força e decidir as regras para os outros. Já tocaste neste assunto, mas só de passagem. Eu gostava que o aprofundasse um bocadinho mais. Se isto não é música para os ouvidos da China, quando chegar a hora de Taiwan, se essa hora chegar, e provavelmente um dia chegará. Sendo que a China até tem uma situação mais confortável que todos os outros, porque Taiwan, o estatuto de Taiwan não é propriamente de uma soberania, pelo menos do ponto de vista de jure para grande parte da comunidade internacional, e portanto se tudo o que aqui está a acontecer, pelo menos do ponto de vista da legitimidade política, não destrói qualquer indignação com o que a China venha a fazer em Taiwan. Eu acho que os chineses têm um caminho aberto para tomar Taiwan. E vamos lá ver. A partir do momento em que Nixon reconhece a ideia que só há uma China e estabelece relações diplomáticas com Pequim, isso significa que aquela ilha em Taiwan aparentemente também faz parte da China, não é? Só há uma China, portanto os chineses têm alguma razão nesta discussão, não é? Do ponto de vista, pelo menos jurídico, claro que depois do ponto de vista político é um pouco diferente. Só para explicar, Taiwan nunca declarou independência. Aqui o Taiwan reclama ser a República da China. Portanto, temos duas reclamações conflituantes, duas capitais, não é? E os Estados têm que tomar opções, ou reconhecem uma ou reconhecem outra. Portanto, aquilo no fundo são dissidentes. Agora, os Estados Unidos sempre tiveram aqui uma posição um bocadinho ambivalente, dizendo que possivelmente poderiam defender Taiwan caso Taiwan fosse atacada. Mas
vamos lá ver, se a política de Trump é puramente transacional, então porquê é que não há de fazer um acordo com a China a propósito de Taiwan? Vai proteger Taiwan? Porquê? Não é? Se lhe derem aquilo que ele quer, eu não vejo por que razão o fará. Agora, o Japão e todos aqueles países da zona, e lá está a questão, o Japão está a rearmar-se, possivelmente vai procurar armas nucleares, que para o Japão seria um anátema, não é? Porque ninguém confia na proteção americana, na proteção nuclear americana. Não é? Os Estados Unidos parecem dispostos a apoiar, agora queria falar um pouco das questões regionais, os Estados Unidos parecem dispostos a apoiar forças curdas contra o regime iraniano. Mais uma vez, os desgraçados dos curdos parecem servir para tropa de choque e serem abandonados a seguir. É a história dos curdos há muito tempo. Portanto, dispostos a apoiar forças curdas contra o regime iraniano, o que pode abrir caminho a uma guerra civil. Responsáveis israelitas têm dito que a estabilidade no Irão é a sua última prioridade. Se ainda hoje sentimos as desastrosas consequências da guerra no Iraque, 20 anos passados, o que é que podemos esperar se isso se repetir no Irão? Voltando à guerra no Iraque, é que no Iraque os Estados Unidos empenharam meios humanos de enorme escala e que tiveram depois repercussões internas nos próprios Estados Unidos. Portanto, aquela ideia de falsa de que havia armas maciças, ou pelo menos que iriam levar a democracia ao Iraque, eles verdadeiramente intervieram e com gastos colossais, não é? Aqui não, aqui aparentemente é sempre o caminho mais fácil, não é? Não estamos a conseguir ter resultados com esta operação militar por via aérea, porque o Irão não capitula, não cede, e portanto vamos tentar aqui outros caminhos muitíssimo perigosos, designadamente esses. O Irão é um país plurinacional, os persas serão 70% da população, não sei ao certo, e tem muitas minorias nacionais, e os curdos de facto são uma minoria nacional que já teve estados mais ou menos autónomos, embora não reconhecidos, no norte do Iraque, por exemplo, também agora na Síria, e possivelmente quererão recorrer à força, até porque os americanos depois sabem que no Afeganistão houve um ataque aéreo, mas depois havia uma força militar no norte que tomou Cabul. Sim, havia forças internas no terreno que permitiram justamente que isso acontecesse. No Iraque foi uma intervenção militar e portanto vê aqui um caminho, mas isso é mesmo o caminho para uma guerra civil e especialmente, possivelmente, para a repetição daquilo que aconteceu na Líbia, não é? A Líbia é interessante porque foi a única vez em que aquele tal conceito de responsabilidade de proteger foi reconhecido pelo conceito de segurança. E o que é que acontece? Intervimos militarmente e a seguir o assassinato de Muammar Gaddafi e uma situação de conflito completo, não é? E, portanto, a Líbia hoje é um Estado completamente falhado. E, portanto, a ideia de que as mulheres iranianas e a democracia vai ser restaurada no Irão... Restaurada não, que nunca... Tivemos aliás como o Sadek, tivemos, e foram foi os britânicos que resolveram depô-lo e substituí-lo pelo Shah, não é? Portanto, esta ideia de que... Aliás, é interessante quando se fala do candidato para tomar o poder... Não é a democracia, é o ditador que foi imposto. Mas isso é por desespero, porque não há mais ninguém, não é? Não há mais ninguém. Por acaso até há os próprios descendentes políticos do Mossadegh que têm alguma força no exterior, mas não sei se tem internamente. Que seja reconhecido como uma hipótese minimamente viável é o que mostra bem também a natureza repressiva do regime, não é? Que conseguiu abafar tudo o que era dissidência política. E, portanto, isto já me parece um enorme desespero. Para Israel, é o que referias, eu concordo. Portanto, se tivermos um Irão a ferro e fogo, não há grande problema. Mas eu creio que para os países do Golfo, a última coisa que eles querem é mais instabilidade naquela região. O Estreito de Hormuz continua ali, não é? Continua. A crise de refugiados provocada pela guerra da Síria levou a um crescimento exponencial da extrema-direita em países como a Alemanha, de que falámos aqui. Mesmo sabendo que a maioria dos refugiados fica na região, e de que, apesar de tudo, o Irão é bastante mais distante da Europa do que a Síria, não podemos estar sentados em cima de uma nova bomba relógio humanitária e política. Com certeza, estamos a falar de 92 milhões de pessoas, não é? E basta 1 milhão ou 2 virem para a Europa, que temos uma repetição da crise dos refugiados sírios, que eu lembro que foi uma crise que muitos consideraram quase existencial para a União Europeia, porque as fronteiras europeias estavam a ser violadas por, multidões que estavam a ir para os Estados. Agora, sem condições políticas nenhumas para os receberem. Isso é que é a diferença. Eu lembro que Merkel, na altura, disse: vamos recebê-los,
é a decisão moral. Mas na realidade a Europa não teve não fez a Alemanha, sim, e provavelmente se a Alemanha tivesse partilhado esse esforço com a Europa, não teríamos a extrema-direita a crescer na Alemanha como possivelmente, mas foi possível ainda assim acomodar. Os húngaros fizeram aquele número, que nem sabes, não é? Mas neste momento não seria. Mas lá está, nós não podemos fazer nada, não estamos completamente impotentes neste momento, nem sequer fomos consultados sobre esta intervenção militar, nem sequer fomos consultados. Fomos à Europa, refere-se à Europa. A Europa, sim. Isso até nem o Reino Unido sequer. O que nos choca as pessoas que aqui em Portugal apoiam esta intervenção militar. Nós nem sequer, grandes aliados que nós somos, nem sequer nos perguntaram o que é que nós achávamos sobre isto e se estávamos dispostos a ajudar de alguma maneira. Portanto, nada, absolutamente nada. Para terminar, sobre um assunto um pouco diferente, mas que tomou os nossos últimos 2 anos, a ONU e a Amnistia Internacional falam de genocídio, mas o mundo assiste em silêncio à manutenção de 2 milhões de pessoas num espaço minúsculo, correspondente a 18% de Gaza, a viver nos escombros, sem alimentação, água ou energia. Israel, que continua a violar o cessar-fogo, não sofreu qualquer retaliação internacional. É a impunidade que lhe permite continuar a expansão dos colonatos, a conquistar território à Síria ou atacar o Líbano sempre que entende. Isto também não correspondeu. A ideia, este nível de impunidade também não marcou o que é o futuro. Não é uma lição para todos. O mundo estava a olhar, viu e consegue perceber que é difícil falar de qualquer tipo de direito internacional com o que aconteceu nos últimos 2 anos. Eu aqui gostava de saudar a decisão corajosa do governo português de reconhecer a Palestina, mesmo contra todas as pressões que foram feitas, designadamente por Israel, justamente por isso, não é? Portanto, o resultado deste conflito em Gaza foram aqueles reconhecimentos. Podem dizer, é pouco, é muito pouco. Como vemos, aliás... Mas já é qualquer coisa. E estas discussões simbólicas são importantes, porque discutiu-se agora a questão da Eurovisão, etc. Sim. A circunstância da Rússia não participar, né, nestas competições é importante. A África do Sul também esteve fora durante imenso tempo, não é? E portanto, eu repito aquilo que disse no início, quer dizer, eu percebo para os países europeus neste momento a prioridade é esta, é a Ucrânia. E isso implica, obviamente, não poder fazer coisas que poderíamos noutro tipo de condições, não é? E o caso do conflito em Gaza pareceu-me bastante nunca fizemos, manifesto. Mesmo noutras condições, mas pronto. Está, mas se pudéssemos fazer, neste momento não é o momento ideal para o fazer. Agora, evidentemente, nas relações bilaterais com Israel, ou pelo menos de quem se coloca ao lado desta intervenção militar de Israel, e justificando isto com argumentos de proteção de direitos humanos, quer dizer, estamos a falar de um Estado que tem um projeto colonial, principalmente para portugueses. Nós tivemos um projeto colonial e tornando-nos párias nas relações internacionais nos anos 60 e 70. O que Israel está a fazer na margem ocidental é exatamente isso. Uma anexação tácita daquela região e com base numa ideia de discriminação racial e inclusivamente de apartheid, porque vamos ter eleições agora em outubro em Israel e na margem, na Cisjordânia, os colonos, que são israelitas, votam. Os outros não votam. Não votam, estão ali numa situação de completa subjugação. Isto, obviamente, é absolutamente inaceitável e durante muito tempo podemos tolerar isto, somente no início dos anos 90, porque havia ali um processo negocial, não é? Uhum. Em que se podia... Até à morte do Rabin, sim. Sim, sem dúvida. Portanto, havia aqui... E outra coisa, os israelitas dizem sempre, e é verdade, que foram atacados e que, portanto, aquele território, entretanto, foi ocupado na sequência de um ataque. É verdade. Mas, entretanto, passaram 50, 60 anos. Quer dizer, não podemos estar... à espera de que as coisas se resolvam por si, porque não se vão resolver, especialmente com este específico governo de Israel, que é controlado por uma direita messiânica que tem este sonho bíblico de criar um grande Israel. Tu achas que a estratégia do Netanyahu está ligada à ideia de criar um grande Israel? Ele próprio, ele quer sobreviver, é um oportunista, narcisista, quanto mais puder manter no poder, continuará, e mesmo esta intervenção militar serve também a esse propósito de estar em guerra, no contexto destas eleições, numa guerra muito popular em Israel. Agora, a ideia de não permitir a criação de um Estado palestiniano foi sempre o alfa e o ômega da sua carreira política. Uma das poucas coisas que ele foi bastante coerente, essa e atacar o Irão, curiosamente. São as duas coisas que ele sempre disse, que achava absolutamente essencial
para a preservação e a defesa do Estado de Israel, e ele era a pessoa que podia garantir isto em Israel, não é? E agora encontrou em Donald Trump alguém, finalmente, o presidente dos seus sonhos. Ele, de facto, disse várias vezes, o Trump está sempre a dizer, nunca Israel teve um presidente tão amigo de Israel, e realmente agora sim confirma-se, nunca alguém arriscou a sua própria capital política e reputação numa guerra da qual ele pode, enfim, sair muito chamuscado. Muito obrigado, Francisco, por esta hora de conversa. Nós regressamos brevemente com outro convidado ou convidada. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares.